Fala, meu lindo! Minha linda! Meu Deus! Isso aqui, gente, é Belo Horizonte. Tem que respeitar. Sem sombra de dúvidas, é a série mais extraordinária da nossa vida. Aleluia! É lindo! Eu tenho uma palavra para você que não ora mais pelo milagre que precisa, porque orou uma vez e nada aconteceu. Então você frustrou e vestiu a falta de fé de gratidão. Diz que agora não tem coragem de pedir, só agradecer. Verdade, a sua fé está no tanto faz. Se acontecer, bom. Se não acontecer, tudo bem, mas você nem pede mais. Então eu tenho uma notícia para você. Eu preciso de 10 irmãos para aquilo que eu vou falar agora. Hoje, você vai voltar a orar pelo milagre que precisa. E em nome de Jesus, ainda hoje, você vai ter a certeza que Ele está ouvindo você e o seu milagre vai acontecer. Ó, eu vou te falar o que isso gera. Agora, tem algum hater dizendo: quem ele pensa que ele é para prometer alguma coisa? Que parada maluca é essa de dizer que vai acontecer? Irmão, esse é o único direito que eu tenho. Profetizar. É o único direito que eu tenho. Orar, crer, declarar e profetizar. E Deus, se Ele quiser fazer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque se a fé que eu tenho não me promove para viver o sobrenatural e o extraordinário, então ela é só uma memória, é só uma história maneira. Mas hoje eu quero que você descubra na prática. Nós vamos viver uma loucura nessa mensagem. Eu vou te pedir um favor importante. Manda para todo mundo que precisa de um milagre esta palavra. Eu quero que você dedique agora 30 segundos, você lembrar quem precisa de um milagre. Ah, sou eu mesmo. Então continua até o final. Não, eu preciso mandar para 30, manda para todo mundo. E faz um favor para mim, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda segunda às 5, toda quinta às 7. Aqui no YouTube tem uma palavra de Jesus para você. E todos os dias às 7:30 da manhã no SBT. Isso aí, Jesus cuidando de você, meu lindo. Então vamos para a mensagem. Mas essa mensagem, rapidão. Lembrar, associação evangelística. Se você saber o que Deus está fazendo, o que está acontecendo nesse exato momento, eu vou abrir mais um negócio para você. Esse ano Deus está fazendo algo novo. Os dois, aleluia. Uma pessoa ficou feliz comigo, talvez. Em alguns meses, o nosso ministério não vai estar só na internet, não vai estar só em palcos de ginásios ou de igrejas. A gente vai ter uma carreta que vai viajar pelos interiores do nosso país e que vai ser a maior plataforma de evangelismo para a nossa nação. Não vai ser só eu que vou pregar nessa carreta, mas os nossos evangelistas que serão formados, que serão homens e mulheres de Deus que o Senhor vai levantar na nossa nação ainda esse ano. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? E eu tô fofoqueiro demais. Então, meu lindo, se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, tem todas as descrições que você precisa aqui. Você pode ser um voluntário, você pode ser parte com um aconselhador, um capelão, você pode ser um doador e fazer com que essa obra vá mais longe. E um dia talvez você pode ser aquele que vai estar pregando em cima dessa carreta e ganhando almas para Jesus junto com a gente. Amém? Você crê? Vamos para a palavra então.
Tá vendo? Sou muito fofoqueiro. Nem o André sabia da carreta. Ô, gente, pega a Bíblia, né? Vamos pra Bíblia. Vamos lá. Ai. Esse ano, quando eu voltei pro Brasil, para começar a tour de carnaval, eu moro no Brasil, tá? Só um adendo. Eu tava de férias, mas eu voltei. Voltei pro carnaval, mas não para Sapucaí. É que eu penso, nossa, então não, eu voltei para falar de Jesus. 3 amém. Só que eu voltei com uma parada na minha cabeça, irmão. Eu voltei meio doido. Eu sou um evangelista. E eu voltei na cabeça com um negócio assim: Jesus, aonde o Senhor andava, 2 coisas aconteciam: salvação, milagres, que são as maravilhas, não é verdade? E eu voltei com isso na minha cabeça. Eu disse: Jesus, eu quero ver um milagre de uma... Tá vendo aí? Eu arranjo esses problemas para minha cabeça aí. É que eu li um negócio no final do ano e aquilo me incendiou a minha fé, me deu uma crise de responsabilidade. E aí eu coloquei na minha cabeça: eu nunca mais vou pregar num lugar e eu não vou orar por cura também. 3 glória a Deus. Eu vou lá de novo. Eu nunca mais, eu falei para Jesus, nunca mais eu vou pregar salvação sem lembrar e orar também que o mesmo Deus que salva, cura. E aí eu vou deixar esse testemunho completo para a mensagem seguinte. Não para de hoje, mas para outra mensagem que já está no canal, inclusive. Vocês não sabem, foi outra mensagem que eu gravei, não estava lá. É só para vocês voltar para trás e ver essa mensagem. O tema da mensagem é 3 coisas para fazer antes que o tempo acabe. Então você volta lá. Mas eu só quero que você entenda. Eu voltei incendiado para ver milagres. E desde o primeiro dia eu vi milagres. Tá vendo? Tá vendo? É pouca gente que acredita. Eu vou melhorar de novo. Eu vi psoríase que desapareceu, dores que sumiram. Eu vi uma pessoa de cadeira de roda levantar. Não, você não tem noção. E tem coisas que eu vou descobrir daqui 9 meses. Filhos que não iriam nascer, que nascerão. Não, eu vou melhorar. Daqui 3 meses vai ter exames que tinham tumores e não vão ter mais. Vai ter... Porque existem milagres que acontecem na hora e existem milagres que vão acontecer daqui a um tempo. Mas a gente só tem uma missão: orar. Independente de orar. Mas agora a gente tem que ir para a realidade. E a realidade é o que passa na nossa cabeça quando o enfermo aparece na nossa frente, ou quando a gente está doente, ou quando a gente precisa de um milagre. Vamos lá. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Marcos, capítulo de número 2, diz o seguinte: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco, levaram ele para perto de Jesus pelo telhado. Amém. Sabe o que é o mais maneiro de tudo? É porque, na maioria das vezes, para viver um milagre, a gente vai ter que parecer meio louquinho no começo. Eu sei que dá uma descredibilizada na mensagem quando você ouve essa palavra, não dá? Como assim, David? Exato. Você vai ter que fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer. Você vai ter que se mover de um jeito que ninguém se move. Porque se você crê que Deus pode fazer, você vai ter que fazer o que ninguém consegue e acredita que é possível. Eu vou ser mais claro. Olha, eu vou fazer perguntas básicas para testar a sua fé. Você crê que Jesus é o mesmo hoje? É o mesmo da Bíblia? Mais uma pergunta. Você crê que Jesus ressuscitou ao 3º dia? Muito obrigado. Ele vive. Então você crê que ele vive.
Você crê em tudo que ele disse ou só em alguma coisa que ele falou? Então não existe nada a ser acrescentado e nada a ser tirado. Então tudo que ele falou é perfeito. Amém? Então vou falar mais uma coisa que ele disse, não estou inventando. Ele disse: em meu nome vocês farão obras maiores do que estas. Você crê nisso? Amém. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Quem aqui andou sobre as águas aí? Já? Só para nós saber. Ainda não. Quem aqui já foi no velório de boa? Chegou lá e falou: ressuscita. E o morto levantou? Ainda não, estou gostando. Tem gente sinistra. Alguém aqui já tocou num leproso antes de curá-lo e depois de tocá-lo disse: você está limpo? Ainda não? Vou melhorar. Alguém aqui já deu vista aos cegos? Isso aqui você nunca vai dar mesmo, porque quem faz é ele, né? Mas você já orou por alguém e a pessoa começou a ver? Você já orou por uma enfermidade e ela desapareceu enquanto você orava? Opa, tem um sim já. Opa, há uma esperança. É que existe um nível de fé, é uma porção de fé. A Bíblia diz que a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai orar e o monte vai se mover de lugar. É muito poderoso imaginar que se a fé for só desse tamanho, o monte já muda de lugar. Mas se ninguém viu quase nada do que eu disse, significa que a sua fé é menor do que um grão de mostarda. E talvez é porque a gente está vivendo dentro de uma expectativa teológica equivocada. Ou porque às vezes nós esquecemos desse Jesus que a Bíblia conta. A gente só pega a parte que ele nos consola, a gente só pega a parte que ele nos acalma, mas a gente esqueceu que ele é o médico dos médicos. A gente esqueceu que ele é o advogado dos advogados. A gente esqueceu de tudo que ele fez de poderoso e deixou para nós, para que no nome dele fizéssemos coisas ainda maiores. Mas a parada é, se isso está sobre nós, por que a gente não vê nada acontecendo? Por que não tem milagre na nossa casa? Por que não tem milagre na nossa família? Por quê? E alguém vai dizer: não, porque Deus não faz. Mas a pergunta é: e você? Você orou? Você se deu minimamente o trabalho de estender as mãos, de apresentar a palavra, de falar do Evangelho? Você já fez alguma coisa assim? E a resposta ela é óbvia. A resposta é não. Por quê? Porque a gente tem medo de ser envergonhado na nossa fé. A gente tem medo de orar pelo enfermo e o enfermo não ser curado. A gente tem medo de colocar a mão sobre o doente e ele permanecer doente, e talvez ainda pior, a gente ficar doente. A gente tem medo de declarar, porque a gente não tem fé para suportar aquilo que a gente queria ver, entende? Então, de fato, a nossa fé, ela é muito rasa. A gente ama a verdade do Evangelho, mas ela para quando nos constrange em um passo de fé e coragem. E é de verdade exatamente isso que me paralisou durante muito tempo. Eu sempre ficava: Jesus, e se eu orar e o Senhor não fazer? E se eu declarar alguma coisa e o Senhor não fazer? A gente está tão sedado pela incredulidade que alguns dias atrás eu lancei uma mensagem dizendo que Deus tinha poder para dar aquilo que nos deixava ver. Eu falei: se Deus te deixa ver, se Deus te deixa tocar, Ele tem o poder para te dar. Não significa que Ele vai dar, mas que Ele tem o poder para dar. E foi tão interessante porque virou meme. As pessoas transformaram isso numa piada. E eu fiquei em silêncio, talvez mais constrangido do que qualquer outra coisa, porque eu creio exatamente naquilo. Eu sou
Eu sou de verdade, aquilo ali é a minha vida, eu creio naquilo. Talvez isso fique óbvio ao longo do tempo que você me acompanha, mas as séries que eu prego, elas sempre refletem a estação que eu estou vivendo. É aquilo que Deus está falando comigo naquela estação. É o que Deus está me trabalhando em mim, na minha casa, porque eu não posso pregar o que eu não vivo, entende? Eu preciso pregar aquilo que me transformou primeiro. Então quando eu preguei aquela mensagem, é porque eu estava vivendo exatamente naquele mês, aquele testemunho. E aí eu fiquei com tristeza no meu coração de ver gente fazendo tanta gente desacreditar disso, como se Deus fosse, segundo essas pessoas, o Deus da turma da Xuxa, que tudo que você pedir Ele vai te dar. Nunca foi isso dito. O que a palavra está dizendo na mensagem é: Ele tem o poder para te dar. E me estranha alguém que crê no poder de Deus dizer que Deus não tem o poder para tanto. Mas por que isso? Porque nós estamos tão frustrados na vida que tudo o que é positivo demais ofende a nossa falta de fé. Tudo que é muito bonito está amaciando o ego de alguém. Mas isso só retrata o nível de incredulidade que está dentro de nós. Deus não pode dar o que você vê? Deus não pode dar o que você pediu? Deus pode tudo, lindo. Fala com a boquinha linda que Jesus te deu. Diga: Deus pode tudo. Ele não dá só aquilo que você vê, Ele dá aquilo que você não tem nem capacidade de enxergar. Ele vai além, Ele faz além, Ele vai além daquilo que você pensa, Ele vai além daquilo que você sonha, Ele vai além. Mas Ele faz para a glória dEle e pela vontade dEle. Não é porque você acredita que pode colocar Deus contra a parede. Mas qual é o problema? Eu entendi isso de uma maneira difícil. Eu compreendi o porquê. Hoje nós estamos vivendo uma fé negativa. O que é a fé negativa? A fé negativa é assim: eu prefiro acreditar que nada vai acontecer, para que se aconteça eu fique feliz. Porque é pior crer, não acontecer e me frustrar. Então nada mais é do que uma defesa do ser humano para não se frustrar. Então nós paramos de viver o plano de Deus, paramos de orar pelo sobrenatural, porque há um medo dentro de nós de orar e Deus não fazer. Então nós oramos talvez uma vez lá no começo da nossa caminhada com Jesus. A gente orou por algo e não aconteceu. Então naquele dia a gente começou a frustrar. A gente criou um trauma dentro de nós. Então agora, quando alguém precisa de oração, a gente foge do assunto. Quando a gente precisa de oração, a gente não ora, porque vai que Deus não responde. Eu tenho um amigo que esse é um amigo meu. Eu queria poder falar o nome dele, mas não vai dar. Ele é meu amigo maravilhoso, eu gosto dele. Depois eu vou mandar para ele essa mensagem. Esse meu amigo começou a contar a vida dele para mim e explicar por que ele não concordava com essa realidade do evangelho, de positivismo, de fé inabalável, de crer no sobrenatural. E ele contou uma história triste da vida dele. E ele falou: Dave, já pensou se eu acreditasse como você e tudo isso tivesse acontecido na minha vida, o quão frustrado eu estaria agora? Eu falei: rapaz, então faz sentido o que você está falando. Você está dizendo que se você cresce na mesma coisa que eu creio, e nada do que você creu aconteceu, então significa que você não estaria mais em Jesus, é isso? Ele: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu prefiro me preparar para o pior, ao invés de me preparar para o melhor. Então de fato a vida dele está extremamente segmentada a uma ótica humana. E na ótica humana o impossível não acontece. Na ótica humana o extraordinário não se manifesta. Na ótica humana o milagre não tem espaço. Agora na ótica de Deus o milagre é a prioridade. Na ótica de Deus o extraordinário é parte da história. Na ótica de Deus tudo que é inalcançável para o homem faz parte do roteiro que ele escreve. Então de fato nós estamos preferindo uma vida monótona,
a uma vida de frustração por não ter aquilo que a gente pede. E aqui mora o problema. Quando eu olho para esses garotos que levaram um amigo que era paralítico, você precisa entender o risco que eles estavam correndo. A Bíblia diz que havia uma multidão. E multidão é perigoso, porque de repente a voz de um pode se tornar a voz de todos. E que se a voz de todos representar a voz errada, tudo se perde. Agora imagina a cena. Jesus estava na casa, a multidão estava em volta da casa. E multidão é multidão. Todo mundo queria ver Jesus, todo mundo queria chegar perto dele. Não tem ninguém ali desavisado, todo mundo sabe o que está acontecendo dentro daquela casa. Agora para pensar o seguinte: quatro amigos com uma cama, com um paralítico em cima. Do nada começam a gritar no meio da multidão: com licença, com licença, com licença, com licença. Irmão, com licença por quê? Você está achando que é quem? Que você vai tomar o nosso lugar que está aqui esperando faz horas para ver? Você acha que a gente não quer a mesma coisa que você quer? Então a parada é assumir o risco de ser humilhado por todo mundo que está em volta da casa. E pior, ir com o paralítico e voltar com o paralítico. Porque se você vai com o paralítico e ele volta andando, você volta aqui, irmão. Eu fui para isso, irmão. O homem é poderoso de verdade, ele é sinistro, ele tem poder para fazer. Agora se ele volta com a cama, com o paralítico em cima, irmão, o pau ia torar. O que você foi fazer? Você foi lá incomodar o mestre. Irmão, ele é paralítico. Ninguém faz paralítico andar não. Isso é coisa que colocaram na tua cabeça. Para com isso. Se não tem esse negócio não, isso não deveria ter acontecido. Mas essa é a parada. A primeira coisa que a gente precisa para vencer e viver o sobrenatural é ignorar a opinião de quem não acredita no que a gente crê. Ai meu Deus do céu, vou melhorar. Não, essa parte é muito importante. Irmão, a primeira coisa que você precisa para viver o milagre que você crê, que você espera, que você ora, é fechar o ouvido para todo mundo que não crê, para todo mundo que te desencoraja, para todo mundo que diz impossível. Feche os ouvidos, porque se você ouvir a voz da incredulidade, quando menos perceber, não haverá fé suficiente para continuar caminhando até onde Jesus está. Mas se você vencer a voz daqueles que dizem não vai dar, não consegue, é impossível, desiste, você vai chegar na frente dele e ele tem o poder para fazer todas as coisas. E se ele quiser, vai fazer. E quem disse que era impossível vai ter que ver o milagre acontecendo. Mas para chegar nele, você tem que viver em seu olhar. E essa é a parada. Às vezes a gente está mais preocupado com os outros do que com Deus. E essa é a parada, irmão. Chega uma hora na vida que você aperta um botão. Não era pra rir, tá? É uma coisa séria agora. O botão do tô nem aí. Se alguém tem uma versão diferente, converta-se. Irmão, quando você aperta o botão do tô nem aí, o que dizem não importa, o que não acreditam não importam. Não importa mais, porque só tem uma voz que te governa, a voz dele, a voz de Jesus. Então você se move numa esfera onde você não está muito preocupado com o que estão dizendo. Então, lindo, você vai ter que pegar a cama e levar o paralítico até ele. Imagina os amigos do paralítico falando pro paralítico: confia. Confia em nós, vai valer a pena. E o paralítico fala assim: irmão, se não der, nós vamos tomar um pau todo mundo junto. Confia. Imagina a mulher do fluxo de sangue tendo que invadir o meio de uma multidão para só tocar nele. Imagina o quanto de fé ela teve que ter, o quanto de paradigma ela teve que vencer dentro dela mesma. Imagina aquele centurião que falou: não precisa ir lá em casa não, eu tenho servos que eu dou ordem e eles obedecem, basta que o Senhor der uma ordem que ele vai curar lá em casa. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Aí, irmão, a parada maravilhosa é: os homens chegaram até lá, o paralítico chegou. Não dava para passar pela porta. Os amigos do paralítico eram crossfiteiros, subiram no telhado, abriram o telhado,
colocaram ele. E aí, irmão, chegou o ápice da história. Vai ser sinistro. Aí Jesus olha para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Irmão, glória a Deus, porque você não é um amigo do paralítico. Os 4 amigos já estão lá assim: ai, ai, nós devia ter explicado que nós queria. Imagina, irmão, tira o paralítico de novo pelo telhado, coloca na cama de novo, volta, lá vem o cão arrependido, com o rabo entre as patas, o osso ruído. Gente, não deu não, foi dessa vez. O homem hoje não estava com vontade de fazer paralítico andar não. Mas quem tem sinusite diz que ele está resolvendo tudo lá. Mas paralítico hoje não rolou. Aí tem gente que nunca foi, que não está preparado pela volta. Tem gente que nunca foi, porque tem medo de voltar sem um milagre. Tem medo de voltar com a mão abanando. Tem medo de orar e o milagre não acontecer, entende? Mas esse é o ponto de resgate da nossa fé. Nós não oramos para ver o resultado. Nós oramos porque cremos que Ele tem o poder para fazer. É óbvio que queremos, é óbvio que declaramos, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e eu vou permanecer orando. Eu vou permanecer clamando. Minha família foi restaurada por uma mulher, através da oração de uma mulher que orou 8 anos. Imagina o que é você orar durante 8 anos pelo mesmo milagre, até um dia ele acontece. Mas imagina a saga de 8 anos, dobrando o joelho dizendo: Jesus salva, Jesus restaura o meu casamento, Jesus salva a minha casa. E acordar e nada mudou, e no outro dia voltar para o joelhinho dizendo: Jesus faz, Jesus salva, Jesus transforma. E acordar e meu pai está todo atravessado dentro de casa, e no outro dia dobrar o joelho e dizer: Jesus, de novo, Senhor, eu estou aqui, faz a tua obra. Sabe qual que é a maravilha do poder de Deus? É que se Ele não faz o que você quer, Ele vai fazer aquilo que você precisa. Ele vai te sustentar enquanto você estiver orando. Ele vai sustentar a sua fé enquanto você estiver clamando, até o dia que a vontade dEle se volte na tua direção. E o milagre, sendo da vontade dEle, se tornará então o seu testemunho. Mas se não acontecer, lembre-se, Ele permanecerá sendo Deus, e você, filho, que permanecerá orando. Só que aí que está. O paralítico desceu, aí Jesus curou, perdoou o pecado dele. Os fariseus arrasou dentro da sua cabecinha, dizendo: quem ele pensa que ele é para perdoar pecado? Quem ele pensa que ele é? E aí Jesus, conhecendo o que eles pensavam, disse: e para que vocês saibam que eu sou filho de Deus e tenho o poder para perdoar pecados, levanta e anda. Agora, só escuta isso aqui. Os amigos do paralítico estão lá assim, ó. Agora a cama é contigo, bebê. Nós não vamos levar a cama, não. Nós te trouxemos nela porque você não carregava. Agora você anda, você carrega. Agora a cena é: quem entrou pelo telhado vai sair pela porta. Não, 10 amém, vou melhorar. Quem entrou pelo telhado vai sair pela porta. Então agora a cena é a galera que estava bolada lá fora, André. Estava bolada com os amigos do paralítico. Folgado. Sim, folgado. O cara é folgado. Nós que estava aqui, ó. Eu que estava aqui, eu que tinha que estar vendo o negócio acontecer aqui. Eu cheguei primeiro. De repente, o paralítico saiu pela porta. Aí o que estava falando mal já ficou assim, ó. Estou confuso. Você é o que estava na cama? Imagina que delícia. Irmão, que confusão maravilhosa. Eu consigo imaginar a treta rolando 10 minutos depois. E o paralítico falou: aham. Só eu, aham.
Aí o que é isso, irmão? Teus amigos estão lá. Estão lá, mandaram eu levar a cama, mas estão vibrando lá. Já foi Reels, já fizeram 3 lives, estão postando tudo. Irmão, sabe qual que é a parada? Quando você vive um milagre, quem ficou pro lado de fora da casa vai ficar desesperado para entrar logo também. Vai ficar com vontade de pular por cima do telhado, vai ficar com vontade de voar por cima da casa. Sabe por quê? Porque nada é mais poderoso do que o milagre de alguém para ressuscitar a fé daquele que já perdeu. Não, você não está entendendo, eu vou melhorar. No dia que Paulo e Silas saíram da prisão, a Bíblia diz que aquele que estava cuidando da prisão, o carcereiro, aceitou a Jesus. Ou seja, o milagre de um incendeia o milagre do outro. Na hora que o paralítico levantou, quem estava lá fora esperando o milagre, talvez desesperançoso de acontecer, ao ver o paralítico, começaram a crer de novo. Ele vai fazer na minha vida também, ele vai resolver o meu BO também, ele vai fazer o meu milagre também, ele vai fazer. Os milagres pararam porque a gente parou de crer, mas porque aqueles que vivem pararam de testemunhar. Então, lindo, desculpa se uma mensagem de fé demais ofende, mas eu vou continuar falando de verdade. Ele é poderoso, Ele faz mesmo, Ele é incrível, Ele vai além do que a gente pensa. Ele é um Deus que tem para nós uma vida extraordinária e um céu preparado para mim e para você. E se não for tão extraordinário, aí o problema é dele, Ele que decidiu. Mas eu estou me movendo em direção àquilo que creio, chamando à existência aquilo que não existe. E mesmo que não aconteça, eu vou continuar orando. Tem coisas na minha vida que demoraram anos para acontecer. Hoje é um milagre, mas ninguém sabe o tanto de tempo que eu passei orando, chorando. Hoje é maravilhoso, mas ninguém viu quantas noites eu passei de claro, sem conseguir dormir, chorando na presença de Deus. Hoje é bonito para alguém, mas ninguém sabe o preço que custou no joelho. Hoje é bonito para alguém, mas ninguém sabe quanto tempo de jejum teve. Hoje é bonito, e agora você acha que depois de viver tudo isso eu não vou testemunhar? Eu vou gritar bem alto. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele faz extraordinário. Eu vou te falar um negócio. Tem gente que não quer contar testemunho para não criar expectativa. Eu quero criar expectativa. Quero. Bom, nós vamos para Israel agora, no mês de maio. Vamos gravar uma série lá de novo. Mas da última vez que a gente foi para Israel, tinha uma moça com um rapaz fazendo, acho que 15 anos de casado. E eles não podiam ter filhos. Eles pediram para a gente orar pela renovação de votos deles. Nós oramos. Abençoamos a aliança. E ela falou antes de sair, acho que é Marlúcio o nome dela. Ô Marcos, se você tiver, só me confirma, acho que é isso. Antes de ela sair, ela voltou e falou assim: tem mais uma coisa que eu queria que você orasse. Lembrando, não é eu que orei que fiz o negócio acontecer, é a fé dela que fez Deus mover o coração. Só pra você entender, o homem não tem poder sobre isso não. A gente só tem obrigação de orar, mas o poder é dele, a glória é dele, é tudo dele. Amém? Ponto. Ela falou: a gente não pode ter filho. Não, nós estamos com o Mar da Galileia no fundo. Jesus andou ali. E andou andando, não andou de jet não. Nós estávamos no lugar onde o rolê todo aconteceu. Aí eu já falei que, Jesus, vem com nós, Senhor. Vem pro rolê, desce aqui, dá o privilégio dessa mulher gerar. Senhor, começamos a orar. Jesus, faz o milagre. E Senhor, estende a tua mão agora. Abre a madre dela. Senhor, a gente não sabe o que acontece, mas o Senhor é poderoso para fazer acontecer. 1 ano depois, mês de maio, a gente recebe uma foto no grupo. E havia um bebezinho lindo que havia nascido. Ei, lindo! Você está criando expectativa. Se Deus não fazer, não tem o direito de fazer, falar o que Deus não pode, lindo. Eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. Ele pode tudo. Essa mensagem está longa demais, preciso terminar. Então hoje, você não vai dizer: eu não peço porque eu só posso agradecer. Não, seja verdadeiro, não seja hipócrita. Diz: eu não peço porque eu não consegui acreditar que Ele podia fazer. Eu não pedi porque o medo de Ele não fazer me paralisou e eu não consegui orar. Mas hoje eu estou tocando fogo no palheiro, irmão.
Você está assim, ai, ele está dizendo, então se alguém viveu, eu também vou viver. Exatamente, o paralítico saiu da casa, você também pode. A mulher engravidou, você também pode. O câncer desapareceu, a cadeirante levantou, você também pode, você também pode. Mas se Deus não fazer, não tem problema, a gente vai continuar orando até Ele fazer. E se Ele não quiser fazer para sempre, o problema é só dele mesmo. A gente só tinha um direito, crer e orar. E a gente declarou pela fé, e se não aconteceu, a vontade dele prevaleceu. Agora, só uma coisa que você precisa entender: enquanto você ora, Ele te sustenta. Enquanto a minha mãe orava, o milagre não acontecia, mas Ele sustentava a minha mãezinha. Continua, vai minha linda, continua. Está chegando a hora, o processo está ficando completo, está acontecendo. É porque a gente não entende o tempo de Deus, a gente não sabe a hora perfeita, a gente não sabe o processo ideal. Mas diferente de nós, Deus sabe de tudo. Então às vezes a gente está orando para Deus fazer agora, e Deus vai fazer daqui 1 ano, Deus vai fazer daqui 3 dias, Deus vai fazer daqui 1 mês. E a gente está pensando, Ele me abandonou, Ele não me ouve. Não, lindo, Ele já te ouviu e Ele já está fazendo. Só não aconteceu ainda porque não é a hora perfeita, mas Ele vai fazer na hora perfeita. Ele não erra, Ele não atrasa, Ele não perde o time. É porque a gente está olhando com o olhar humano e Ele está olhando com o olhar da eternidade. Ele sabe de tudo. Ele sabe que existem coisas que para nós são boas, mas que talvez no fim não são tão boas como a gente imagina. Então isso Ele não vai nos dar. Mas tem coisa que talvez você nem pediu, e que Deus, por conta da sua misericórdia e graça, vai colocar na sua mão. E o milagre vai ser tão poderoso que você não vai nem saber que tinha um testemunho para contar, porque nem orou por aquilo que recebeu. Eu vivo coisa que eu não orei, e é maravilhoso. Não tinha capacidade de orar, não tinha como orar por algumas coisas. Como que eu ia imaginar? Aí Deus pega e fala, vou fazer. Por quê? Não sei, amo você, você achou graça aos meus olhos, não merece, mas eu sou bom para fazer. Entendeu? A mensagem mais longa da série, eu não consigo nem terminar, porque eu estou 10 minutos para terminar. Mas eu preciso terminar, vamos terminar? Irmão, o paralítico já ressuscitou, a mulher já teve filho. Só falta você agora. Talvez você orou e não aconteceu, e aquilo gerou um trauma dentro de você, e você começou a pensar que Deus não fez porque você não mereceu, porque na sua cabeça o milagre é uma recompensa pela sua performance. Mas o milagre não é recompensa de performance. O milagre, ele é acessado pelo nível da sua fé e pela vontade perfeita e agradável de Deus. Mas então, porque você ficou frustrado, você parou de orar. Você começou a dizer, porque tinha tanto motivo para agradecer, não tinha coragem de pedir mais nada. Mas de fato, lá dentro de você existem pedidos, existem demandas que você sabe que é só um milagre e que você precisa de Jesus. Então, lindo, apaga toda a frustração agora, apaga toda a incredulidade, apaga todas as memórias negativas e coloque de novo Jesus no lugar aonde Ele nunca saiu, no controle de todas as coisas. E ao invés de dizer que não quer, diga a verdade, diga: Jesus, eu quero. E o máximo que vai acontecer é Ele não te dar o que você quer, mas fazer exatamente aquilo que você precisa. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Nunca. Se você estiver nele, mesmo passando pelos dias difíceis, vai acontecer o milagre. Entende? Mas nem sempre é o milagre que você espera. Às vezes o milagre é muito maior do que aquele que você está orando. Então hoje, você não vai disfarçar as feridas, você vai falar para Ele o que você quer. Eu falei para Jesus hoje, eu dobrei o joelho lá no meu quarto e falei: Jesus, eu quero isso aqui, ó. Se o Senhor quiser fazer, é nós. Se o Senhor não quiser fazer, aí é contigo mesmo, mas eu queria tanto. No fim,
Sabia que o filho que mais desfruta é o filho mais folgado, né? É o filho que tem mais, sabe, relacionamento com o pai. É o filho que vive umas moral maior. Você sabia disso? Sim ou não? Eu tenho 3 filhos. Fui viajar agora. Meu filho mais velho falou pra mim: papai, eu quero um presente. Qual é, filho? Eu quero um presente do Mr. Beast. Tá bom, filho, resolvido. O Noah: papai, eu quero um relógio. Tudo baratinho, tudo bem baratinho. Tá bom, filho, é isso que você quer mesmo? Tem certeza? Tenho. Aí eu chegou na minha filha. Falei: filho, o que você quer? Eu ia dar para os 2. Ela falou: pai, eu quero uma boneca que parece um bebê de verdade. Sério? Uhum. E eu quero a mamadeira que dá para ela, que o leite desaparece. Acabou a lista? Não, filho. Pai, eu quero a comidinha. Eu quero o prato e o garfinho para dar comidinha para ela. Tá bom, filha. Ela pediu. Não significava que eu ia dar. Mas tem coisa que quando o filho pede, a gente fala assim: nossa, não vai mudar nada, mas estou com vontade de dar para ele. Isso é por quê? Porque eu quero ver o olhinho dela, eu quero ver a carinha dela. O dia que a gente ligou para mostrar a boneca: qual é o nome da tua filha? Maria. Falei: vai a Maria, então vai voltar para casa. Nós levamos a Maria no colo para casa, para Maria não arranhar. Acho que a gente levou mais a sério do que a Serena. Sabe o que é engraçado? Ela só recebeu porque pediu. Nem sempre a gente dá, nem sempre a gente faz. Deus é igual. A gente pede tanta coisa às vezes para o Senhor, ou parou de pedir, não é? E aí às vezes Deus nem, sabe, nem estava com vontade de fazer. Aí Deus olha para o teu coraçãozinho. E eu estou criando uma esfera de paternidade. Isso aqui é relacionamento. Não tem como colocar isso num parâmetro. Não, é relacionamento. Deus olha para a gente e fala: vou fazer. Tem coisa que Deus nem ia dar, mas você chorou tanto. Tem coisas que Deus não ia colocar para você, mas você chorou tanto. Tem coisa que Deus não ia dar, mas você testemunhou como se Ele tivesse dado. Aí Deus falou: puxa vida, vou dar uma moral para ele então. Está acreditando mais do que deveria, então vou fazer mais do que ele pediu. Não sei se você está percebendo o que eu estou fazendo aqui, lindo. Eu só estou acendendo a chama dentro do teu coração, dizendo: é possível. Se você pedir no nome dEle, é possível. A Bíblia diz: vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem não sabem pedir direito. Não são específicos. Então, lindo, eu vou só terminar dizendo: hoje é o dia de você viver o milagre que você precisa. Hoje é o dia de você viver o milagre que você precisa. Jesus, eu quero declarar, pela fé que tenho em Ti e na Tua palavra, que enquanto a gente orar, milhares de famílias do nosso país e fora dele serão tocadas pela presença do Teu Espírito Santo. Enfermidades vão desaparecer, dores irão sumir para sempre, milagres e curas serão completas, depressões irão desaparecer, noites de sono serão plenas, o pânico vai ser substituído por uma paz que excede todo entendimento. Jesus, mulheres estéreis darão à luz, homens inférteis serão férteis, cânceres irão desaparecer, doenças do sangue, enfermidades irão sumir pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Paralíticos vão se levantar, surdos voltarão a ouvir, cegos retornarão a enxergar, casamentos quebrados serão restaurados,
vidas perdidas serão encontradas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Se você tem uma enfermidade, se você tem alguma circunstância, se a enfermidade for física, coloque a mão em cima dela. Se ela for espiritual, coloque a mão no coração. Se ela for nas suas emoções, coloque a mão na mente. Se ela for no seu ventre, coloque a mão no ventre. Se tem alguma coisa que você consiga colocar a mão, coloque. Mas ore agora, não de uma maneira de alguém que não sabe quem é, mas como filho, pedindo para o Pai. Como filho que sabe que Deus pode todas as coisas. Para Ele você pede, mas sobre a enfermidade você ordena. Sobre a enfermidade você declara, você dá uma ordem. Sobre a dor você diz sai. Sobre a enfermidade você repreende, mas para Ele você diz: Jesus, faz a tua vontade. Cura agora, Senhor, toda a enfermidade. Declare sobre você, diga: Jesus, cura agora. Senhor, toda dor desapareça agora. Toda infecção, todo problema de órgãos, todo problema espiritual, emocional, agora. Jesus, cura agora. Eu oro com a autoridade que há no teu nome. Que a obra seja completa, que o testemunho seja real e que os comentários desse vídeo hajam milhares de testemunhos de enfermidades que sairão agora enquanto nós oramos. Senhor, que daqui meses pessoas voltem para esse vídeo para contar aquilo que o Senhor começou hoje e que a obra seja completa. Que esse vídeo, os comentários sejam um registro público de que o Senhor ainda é o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor liberta, no nome de Jesus. Amém. Loucura da fé. Se você estava com dor em algum lugar e a dor desapareceu, procure a dor. Se a dor desapareceu, isso aqui é loucura. A gente tinha que ter parado há 10 minutos atrás, mas a gente não para. Procura a dor. Se a dor desapareceu, levante a mão e diga: eu vivi o milagre. Não, irmão, tá vendo? Agora era para você estar dizendo: eu vou viver o meu também. Eu vou viver, você entendeu? Ninguém está mentindo. Alguém está mentindo? Não, estou falando a verdade. Eu vivi o milagre. Procurou, não achou. Eu poderia falar agora, chamar aqui na frente, fazer uma entrevista sinistra, colocar no Globo Repórter. Mas lembra, a fé não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Quem viveu o milagre, diga: eu vivi o milagre. Quem não viveu e sabe que vai viver, diga: eu vou viver o meu também.